palavra de Deus, abram todos comigo em Gênesis capítulo 17. Gênesis capítulo 17. Assim que você encontrar, diga amém, para eu saber que você já achou. Gênesis 17, todos acharam? Quero ler com a igreja os versículos de número 10 e 11, que diz assim: Este é o meu concerto, que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal do concerto entre mim e vós. Vou ler novamente. Gênesis 17, versículo 10. Este é o meu concerto, que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal do concerto entre mim e vós. Agora eu leio uma terceira vez, e quem crê que esta é a palavra de Deus, e que através desta palavra o Senhor vai falar conosco nesta noite, você repete comigo, bem alto e bem forte, após a minha leitura. Este é o meu concerto, que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal do concerto entre mim e vós. Quantos acreditam que esta é a palavra de Deus? Você crê que hoje o Senhor te trouxe aqui para falar ao teu coração? Então desocupe as suas mãos, vamos dar para a palavra de Deus a melhor, a mais fiel e poderosa salva de palmas, porque Ele é digno de todo louvor e adoração. E enquanto você aplaude, vai dizendo glória, 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 glória ao nome do Senhor. Vai exaltando aquele que vive e reina para sempre. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, abra os céus para receber o louvor da tua amada igreja. Derrama hoje aqui da tua graça, virtude e poder. Manifesta a tua glória. Remove tudo que se opõe à tua palavra. Tome a vida do teu servo nas tuas mãos. Usa os lábios do mensageiro e envie agora a tua palavra com poder e autoridade. Que a tua palavra vá, alcance cada vida e produza o resultado para o qual foi enviada. Em nome de Jesus, diga amém. Diga graças a Deus. Pode tomar o seu lugar. Tome aí o seu assento. Porém, preste bastante atenção, porque hoje nós vamos estar ministrando uma palavra mais complexa, mais profunda. Então, se você ama a palavra de Deus, anote, marque na sua Bíblia, faça as suas anotações, se você tem interesse, em nome de Jesus, porque o Senhor vai revelar coisas maravilhosas através desta palavra. Amados, a palavra está falando aqui de uma aliança que Deus está fazendo com Abraão, e nesta aliança Deus está exigindo uma marca, e é através da circuncisão que seria então o sinal, a marca desta aliança eterna de Deus com Abraão e a sua descendência. E essa circuncisão também significa o quê? O símbolo da obediência ao Senhor, e também é símbolo de identidade, fazendo o quê? Diferenciando Abraão e os seus herdeiros, a nação dos hebreus, de todos os outros povos da terra. Glória a Deus! Mas como então era feita essa circuncisão? A nível de curiosidade, de conhecimento, vou te explicar. A circuncisão era realizada em todos os meninos, em todos os homens que nasciam, ao 8º dia de vida.
onde era feito um procedimento cirúrgico, onde era cortada a pele que cobre a extremidade do órgão genital masculino. Então era arrancado, era cortado, era feita uma incisão e tirado aquela pele. Era um processo doloroso para o bebê, porém necessário, porque toda a ordem de Deus, toda a orientação de Deus tem o âmbito espiritual e tem também o benefício para a vida da pessoa. Por exemplo, você sabia, hoje a medicina descobriu o que a Bíblia já ensina há milênios, que para a saúde de uma pessoa ser melhor, é recomendado, quando o bebê nasce, só ter contato com o pai e com a mãe até o 8º dia? Quem sabia disso, dessa informação? Pastor, nunca ouvi falar. Irmão, a Bíblia, tudo que está nela é útil para a nossa vida, é ou não é? Deus não fala nada à toa. E a medicina descobriu. E eu vou te contar, por exemplo, o que aconteceu na minha casa. Quando nós fomos ter a Lívia, eu estava na faculdade na época, e eu estudava, entre muitas coisas, estudava também a parte de biologia, microbiologia, e estávamos tendo exatamente na época do nascimento dela, uma aula sobre isso. A gente estava estudando sobre isso, os efeitos do contato da criança, do recém-nascido com outras pessoas, que iria atrapalhar o sistema imunológico, o desenvolvimento do sistema imunológico. E conversando ali com o professor, eu falei com ele que eu ia ter uma filha, e ele falou, eu te recomendo a ser firme nessa decisão, porque ninguém vai te compreender. Não deixe ninguém ter contato com a sua filha até o 8º dia. Isso vai fazer toda a diferença para a saúde dela durante o resto da vida dela. E aí você já sabe o que aconteceu, né? Aí eu fui falar para o sogro, para a sogra, para a mãe, para o pai, para o irmão, que não podia ver a Lívia até o 8º dia. Você não tem ideia do BO que eu arrumei para a minha cabeça. Todo mundo me criticando, mas no meu tempo não tinha isso, que absurdo, eu sou avó, eu não posso ver minha neta, eu sou o vô, que bobeira, que palhaçada. E eu falei com a Sibeli, falei, vamos ser firmes, porque isso vai fazer diferença na vida dela. Está na palavra de Deus, e também hoje a medicina já comprovou. E a partir do 8º dia, 8 dias passa rápido, vocês vão poder ver ela. E aí nós somos firmes. E hoje eu dou glória a Deus, eu louvo ao Senhor, porque a Lívia ela tem uma saúde excelente para a glória de Deus. E uma das causas, disso é nós termos seguido esta orientação. Então, amados, a circuncisão era isso. O símbolo espiritual da marca da aliança com Deus também era útil para a saúde da pessoa e, no caso dos meninos, era também importante para evitar futuras infecções no órgão genital da criança, do menino, quando ele, por exemplo, crescesse. Talvez você não saiba porque não é muito divulgado, mas existe um grande número de pessoas, de homens, que perdem o órgão genital por causa de infecções, sabia disso? Isso é grave. Então, a circuncisão, ainda que não seja feita no âmbito religioso, ela é extremamente recomendada aos homens fazer por questão de saúde física e prevenção de infecções no seu órgão genital. Mas vamos lá. Entre nós que seguimos a Cristo, dificilmente vai ter alguém que foi circuncidado por motivo religioso, a não ser que tenha nascido numa família de judeus, tenha sido circuncidado e hoje se converteu ao cristianismo, a Jesus. Tem alguém aqui que nasceu numa família de judeus, foi circuncidado quando era criança? Não, né? Por motivo religioso, não. Porém, a pergunta que eu faço para você é: Jesus foi circuncidado? Quem sabe responder? Sim ou não? Dou-lhe uma? Lenice falou que acha que foi. Quem mais acha que foi? Jesus, ele foi circuncidado ao 8º dia.
Como que eu sei que ele foi circuncidado? Deixa marcado Gênesis 17. Abra comigo em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Versículo de número 17 diz assim, ó: não cuideis que vim destruir a lei, ou os profetas. Não vim abrogar ou revogar, mas cumprir. Se Jesus então veio cumprir a lei, você concorda comigo que ele foi também circuncidado como todos os descendentes de Abraão? Pastor, mas Deus deu aquela ordem em Gênesis 17 e aquilo ainda não era a lei que foi dada para Moisés. Mas em Êxodo capítulo 12 também está, Levítico capítulo 12, está ordenado também na lei a circuncisão de todos os meninos nascidos da descendência de Abraão. E agora a pergunta que fica é: se Jesus foi circuncidado, nós que seguimos a ele também precisamos passar por esse procedimento, por este ritual? Olha o que Paulo vai falar à igreja dos Gálatas, capítulo de número 5. Gálatas capítulo 5. Gálatas 5. Quem achou, diga amém. Versículo 2. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte: aquela igreja estava retornando às tradições judaicas. Aquela igreja estava inserindo nos seus cultos as tradições judaicas e voltando justamente às práticas antigas. E uma dessas práticas era a circuncisão. E Paulo está falando: já que vocês estão voltando à circuncisão, vocês estão voltando às velhas práticas, então que vocês cumpram toda a lei. Porém, ao escolher voltar para essa prática, vocês estão se afastando de Jesus. Cristo de nada vai aproveitar de vocês, porque nem a prática da circuncisão, nem a incircuncisão para Jesus faz a menor diferença esse ritual, porque não é uma obra feita por mãos humanas é que vai aproximar vocês de Deus. Muito pelo contrário. As obras feitas por mãos de homens, na verdade, nos afastam do Senhor, igreja. Paulo está dizendo: vocês querem viver pela lei? Então cumpra a lei. Mas a lei, ela foi dada justamente por Deus para mostrar ao ser humano que legalmente nós somos condenados, porque nenhum ser humano consegue cumprir toda a lei de Deus. Só existe e existiu uma pessoa que cumpriu toda a lei de Deus. E quem é essa pessoa? Jesus Cristo. Tirando ele, ninguém é capaz de cumprir todas as ordenanças da lei, sendo então réu e condenável ao juízo eterno. Por isso que a lei afasta de Deus, porque se o homem quiser viver pela lei, ele vai estar escolhendo a viver pelas obras das suas mãos, pela sua própria força, pela sua própria sabedoria. E o maior erro do ser humano é achar que por mérito próprio nós podemos nos tornar parte desta aliança eterna, feita com Abraão e com a sua descendência. O maior erro é achar que por feitos próprios
nós podemos ser parte da família de Deus. Irmãos, Abraão, ele vai receber aquela ordenança de Deus aos 99 anos de idade. E quando ele recebe esta ordem de Deus, ele já tinha um filho. E esse filho chamava-se Ismael. Quando Abraão recebe essa ordem, Ismael tinha 13 anos de idade. Ismael vai ser circuncidado. Abraão, com 99 anos, vai ser também circuncidado. Porém, a vida de Ismael representa espiritualmente para nós a tentativa humana de alcançar com o próprio esforço as bênçãos de Deus. Porque Abraão recebeu a promessa de ter uma descendência, ainda que a sua esposa era estéril. Mas ele e a sua esposa vão tentar, por méritos próprios, por esforço próprio, adiantar a promessa de Deus. Eles vão tentar dar um jeitinho brasileiro na coisa, você entende? E o brasileiro é especialista nisso, sim ou não? Gosta de dar um jeitinho nas coisas, pegar um atalho, não tem paciência de esperar. Abraão e Sara não tiveram paciência, não acreditaram totalmente na promessa, e eles tiveram a brilhante ideia, para não dizer outra coisa, já sei, vamos dar uma ajudinha para Deus cumprir a promessa dele na nossa vida. Como se Deus precisasse de ajuda, eles têm a ideia de Abraão ter uma relação com a sua funcionária, empregada da casa, Agar, e ali com ela ter um filho, e então cumprir a promessa que Deus fez. Porém, Ismael representa isso, a falta de fé na promessa de Deus. Ismael representa o esforço humano de alcançar a promessa do Senhor, enquanto Isaque, que vai nascer depois desta promessa, depois de Deus ordenar esta marca da aliança, Isaque representa a confiança na promessa de Deus e no cumprimento desta promessa em nossas vidas, aleluia. Ismael, ele foi abençoado, porém mesmo sendo abençoado, ele não era herdeiro da promessa de Deus na vida de Abraão, porque representa a desobediência, representa o esforço humano, representa o mérito humano tentando alcançar a glória de Deus, as bênçãos do Senhor, enquanto Isaque representa o contrário, representa confiança no cumprimento das promessas. Isaque é herdeiro, então, de todas as bênçãos liberadas sobre Abraão. Só que, mesmo a vida de Isaque representando a confiança na promessa de Deus, no cumprimento desta promessa, mesmo assim, a vida de Isaque mostra que ter a promessa sem ter a marca desta promessa, desta aliança, não é suficiente. Não basta ter a promessa, também tem que ter a marca da promessa. E em Cristo Jesus, nós temos uma promessa de vida eterna. Quem tem promessa de vida eterna aí? Quem crê nesta promessa? Só que eu digo para você, não basta você ter a promessa. Você tem também que ter a marca, o sinal que comprova esta promessa na sua vida. E Deus, Ele tem que achar essa marca em nós. Ele tem que achar esse sinal em nós. Então, voltando à circuncisão, ainda que Paulo vai falar à igreja dos Gálatas, que quem se deixar circuncidar, afastado está de Jesus, caído da graça está, mas existe uma circuncisão a qual Deus nos chama a realizar. Não é a mesma circuncisão dos judeus, mas é uma outra circuncisão que Deus quer operar na nossa vida. Abra comigo em Deuteronômio capítulo 30.
Deuteronômio, capítulo de número 30. Aleluia, Jesus. Achou aí? Deuteronômio 30, versículo de número 6, diz assim: E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua semente, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. Diga glória a Deus. Então sim, tem uma circuncisão que nós temos que fazer, que é a circuncisão que Deus quer operar no nosso coração. E você lembra qual é o procedimento da circuncisão? Não é arrancar um pedaço da carne. É isso que Deus quer tirar de nós. A confiança que nós temos na carne. A confiança que nós temos na nossa força e na nossa própria sabedoria, para que nós venhamos passar a confiar somente nele, amar a ele acima de todas as coisas e viver eternamente. Essa é a circuncisão que o crente tem que passar, porque Deus, Ele não quer que nós venhamos fazer somente o quê? Cumprir ordenanças, rituais. E hoje a igreja de Jesus, ela está no mesmo quadro e até pior do que aquela igreja que Paulo estava combatendo as velhas práticas. Estão trazendo o judaísmo de volta para dentro da igreja de Cristo. Quantas vezes eu já vi e eu já fui em cultos que tem lá a Arca da Aliança no altar. Para que isso serve hoje para nós? Que valor tem isso hoje para nós? Se hoje nós somos o tabernáculo, a arca de Deus que carrega a presença do Senhor nesta terra. Nós somos um templo vivo, aonde o Espírito Santo habita. Mas muitos estão lá fazendo cerimônia em reverência a uma falsa arca da aliança. Se pelo menos fosse a verdadeira, é ou não é? Mas nem a verdadeira é uma imitação. Muitos homens de Deus, pastores, estão pregando usando quipá na cabeça, usando talite, ou talute, não sei como é que pronuncia, que é aquele pano que os judeus colocam para orar nos seus ombros. Ou seja, estão mais preocupados com rituais, com ordenanças, com tradições, sendo que ordenanças, rituais, tradições não têm poder de nos salvar, representa o esforço humano de alcançar a glória de Deus. Por isso hoje o Espírito Santo, ele quer nos chamar a abandonar a confiança na nossa própria carne, a deixar ele arrancar dos nossos corações essa carne, esse desejo carnal, a vontade própria do ser humano, para viver segundo a vontade dele. Porque a palavra diz que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus é que são filhos de Deus. Ou seja, podemos ter a aparência, podemos realizar rituais, podemos buscar com esforço próprio alcançar alguma coisa, mas o ser humano não tem nada que possa fazê-lo ganhar a salvação. A salvação é pela graça, pela fé em Jesus Cristo, pela obra que Ele operou na cruz do Calvário. Não tem nada que eu e você possamos fazer que compre, nem que seja um dia, na glória de Deus. Nenhum esforço nosso pode adquirir, nem que seja um minuto, na Nova Jerusalém. Todo o mérito é de Jesus. A obra que operou é Ele. Por isso hoje, amados, se desfaça da sua confiança na sua própria força, na sua própria sabedoria. A palavra diz que o Senhor vai abater a sabedoria humana, vai confundir os sábios desta terra. E muitos hoje confiam no seu status,
no seu conhecimento, no seu diploma, no seu dinheiro, na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, na sua empresa, mal sabendo esta pessoa, que hoje essa pessoa tem esse poder nas mãos, mas amanhã pode simplesmente desaparecer. Quantos impérios acharam que ia dominar o mundo, caíram, por maior que fosse. A Babilônia de Nabucodonosor, que era considerado um deus nessa terra, caiu. O Império Romano caiu. Todo esforço humano cai por terra diante da soberana vontade do Senhor. Nada pode se equiparar ao poder de Deus. E amados, esse é o chamado de Deus hoje para nós. Circuncidar o nosso coração, deixar o Senhor transformar o nosso coração. Diga glória a Deus, porque se você permitir o Senhor arrancar de você, transformar você, tirar de você os seus próprios desejos, você viver segundo a vontade de Deus, aí sim, nós vamos alcançar uma grande promessa da parte do Senhor. Quer ver uma coisa? Abra comigo em Gálatas capítulo de número 3. Gálatas 3. Aleluia. Glória a Deus. Gálatas capítulo 3. Olha o que diz no versículo de número 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade, que é Cristo. Agora olha o versículo de número 29. E se sois de Cristo, quem é de Cristo aqui? E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Quem é de Cristo aqui? Tem uma promessa também sobre a sua vida. Entenda. Todas as promessas sobre Abraão alcançam aqueles que estão em Cristo. Promessas tanto nessa vida de prosperidade, crescimento, de vitória contra os inimigos, como a promessa de vida eterna, de uma descendência sem fim. Diga glória a Deus. Das bênçãos de geração em geração, tudo isso está sobre a sua vida, se sois de Cristo. Porém, não basta só a promessa, tem que ter a marca, o sinal. E hoje o Senhor quer colocar esse sinal no nosso coração. Hoje o Senhor quer transformar a nossa vida. E como que Ele vai colocar esse sinal em nós? Colossenses capítulo 2, vai um pouquinho à frente. Colossenses capítulo de número 2. Colossenses 2, a partir do versículo de número 8, diz assim, ó: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão, não feita por mão, ou seja, não feita por mãos humanas, no despojo, na remoção do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Diga glória a Deus. Amados,
Aqui está nos mostrando qual é a circuncisão que nós, que somos de Cristo, temos que fazer. E a circuncisão de Cristo é essa, a remoção do corpo da carne. Não é isso que era feito na criança, no bebê? A remoção de um pedaço de carne? Jesus é o Cordeiro de Deus que tira, que remove o pecado do mundo. O que é a remoção do corpo da carne? É a libertação da corrupção, do pecado, aleluia. E sendo sepultados com Ele no batismo, significa que nós temos uma identidade. É o símbolo da nossa separação com todos os outros povos dessa terra. Assim como os hebreus tinham na circuncisão dos meninos, dos homens, a identidade, a separação, a diferença de todos os outros povos, através do batismo em Cristo, nós somos o quê? Separados de todos os povos desta terra, fazendo com que nos tornemos uma nova criatura e abandonemos as velhas tradições, as velhas práticas, e tudo se faz novo na nossa vida. Diga glória a Deus. Essa é a circuncisão que o Senhor chama todos os descendentes de Abraão. E se sois de Cristo, sois também descendência de Abraão. E se sois de Cristo, sois também herdeiros das promessas, segundo a fé no Senhor, segundo tudo que está liberado sobre a vida de Abraão. E como nós nos tornamos então herdeiros destas promessas? Como que nós nos tornamos descendência de Abraão, se Abraão está tão distante, se nós não somos da mesma família? Volta lá em Gênesis 17 para encerrar. Gênesis 17, aleluia, Senhor. Glória a Deus. Gênesis 17, achou aí novamente? Vamos reler onde nós iniciamos, versículo 10. Este é o meu concerto que guardareis entre mim e vós e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal do concerto entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado, todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da tua semente. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro, e estará o meu concerto na vossa carne por concerto perpétuo. Olhe para mim, nós não nascemos na casa de Abraão, nós não nascemos fazendo parte do povo de Deus, nós nem nascemos sendo filhos de Deus, mas o Senhor declara na palavra que aqueles que foram comprados também poderiam se tornar parte da aliança, e nós fomos comprados por um alto preço, pelo sangue de Jesus, que foi derramado na cruz. Ele nos comprou para Deus, comprou pessoas de todos os povos, línguas, raças e nações, e fez para Deus reis, sacerdotes e filhos de Deus, também herdeiros da promessa. E hoje nós também fazemos parte desta casa, desta aliança perpétua, através da circuncisão de Jesus Cristo em nossos corações. Diga glória a Deus quem crê nesta palavra. Se coloque de pé, aplaudindo bem forte ao nome do Senhor. Vai aplaudindo e vai dando glória, porque Ele te comprou, mesmo você sendo estrangeiro, forasteiro, não fazendo parte da família de Deus. Mas hoje, pelo sangue de Jesus, nós somos descendência de Abraão e herdeiros conforme
a promessa de Deus. Diga aleluia. Oh, glória a Jesus. Também tem uma última passagem que eu gostaria de ler. Não precisa nem abrir, não. Depois você marca aí na sua Bíblia para você fazer a leitura também. Está lá em Filipenses, capítulo de número 3. E o versículo 3 diz assim: porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito. Espírito, com letra maiúscula, é o Espírito Santo. E nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Essa é a circuncisão que Deus quer fazer. Ele quer fazer uma operação cirúrgica no nosso coração e tirar de nós a confiança que nós temos no nosso eu, na nossa força e na nossa sabedoria. E quem quer ser livre dessa autoconfiança e confiar somente no Senhor, colocar Ele acima de todas as coisas, porque se você fizer isso, você viverá. Você aprenderá a amar a Deus acima de todas as coisas e também estará debaixo desta promessa de vida eterna. Então coloque as duas mãos na altura do teu coração e toda a igreja ore comigo e diga: Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, eu peço a Ti hoje que alcance o profundo do meu coração e faça em mim essa circuncisão. Tira de mim o corpo da carne, a corrupção do pecado, arranca da minha vida a confiança que eu tenho nas minhas próprias vontades, na minha própria sabedoria e na minha própria força, pois eu quero viver somente confiando no Senhor e na força do Teu poder. Diga: Pai bendito, Deus amado, eu tomo posse desta promessa que está sobre a vida de Abraão e da sua descendência, pois em Cristo eu também sou descendência de Abraão e herdeiro conforme a promessa. E eu creio que cada promessa que o Senhor me fez vai se cumprir no tempo certo. Me ajuda a ter paciência e esperar no Senhor, como Abraão esperou, como Abraão viveu a promessa. Diga: Pai bendito, Deus amado, que nesta noite o meu coração seja transformado, circuncidado, e eu venha viver as Tuas promessas, em nome de Jesus, o meu Salvador. Diga amém, diga graças a Deus. Continue falando com Deus, que eu vou orar junto com você. Eu vou orar pela tua vida. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, eu oro ao Senhor agora por esta igreja. Eu sei que o Senhor tem promessa na vida deste homem, desta mulher, e eu sei que muitas vezes queremos tomar um atalho, como Abraão e Sara fizeram, mas que o Senhor possa, Pai amado, colocar em nós esta confiança, tirar de nós o corpo da carne, a confiança que nós temos em nós mesmos, para que não venhamos viver pelos nossos próprios méritos, pela nossa própria vontade. Ajuda o teu filho a esperar no Senhor, ajuda a tua filha a ser guiada pelo teu Espírito Santo, porque nós somos a circuncisão que o Senhor tem para nós está em Cristo, e Ele está batendo a porta deste coração. Então vai, Senhor amado, transforma este coração hoje, circuncida este coração hoje, tira, Senhor amado, o desejo da carne, a corrupção do pecado, nos liberta, Senhor amado, das nossas próprias vontades, para vivermos segundo a Tua vontade, que é soberana, que é boa, que é perfeita, que é agradável, Deus bendito, e que as Tuas promessas, Pai amado, a Tua promessa na saúde, na vida financeira, na família, no casamento, na vida dos filhos, Pai amado, na empresa, nos negócios, na vida desta pessoa, se
cumpra, porque o povo mais próspero desta terra é o teu povo, o povo mais abençoado desta terra é o teu povo, é a descendência de Abraão, e aqui estão os descendentes espirituais do teu servo Abraão. Então cumpre na vida do teu povo as tuas promessas, Senhor amado, libera sobre a vida da tua igreja, Senhor amado, as tuas bênçãos, Senhor amado. Esta pessoa que sonha com a sua casa própria, Abraão pisava na terra e o Senhor declarava que a terra era dele. Então, meu Deus amado, dá esta pessoa casa própria para ele e para sua família, para ela e para sua família. Esta pessoa que sonha, Senhor amado, em concluir uma faculdade, abre a porta, meu Deus, o teu povo nesta terra são os mais sábios, mais inteligentes, mais usados, meu Deus amado, os maiores ganhadores de prêmio Nobel nesta terra são descendência de Abraão. Então também aqui, meu Deus amado, levanta um povo abençoado, abre a porta da universidade, do curso, da empresa própria, do negócio próprio, desta pessoa a sabedoria, Pai amado, que vem do céu, Senhor, para que esta pessoa venha prosperar em tudo que fizer, ó Deus amado, em nome do Senhor Jesus. Dá a esta pessoa sabedoria para administrar, como, meu Deus, o teu povo administra nesta terra, como a descendência de Abraão administra, Senhor amado, e cresce, ainda que tentam destruí-lo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Oh Pai bendito, oh Deus amado, o teu povo, aonde eles plantam, a semente brota, a semente germina. Então, meu Deus, a semente que esta pessoa plantar, venha germinar, venha dar fruto, Senhor. Isaac plantou aonde ninguém queria plantar, e a sua semente produziu 100 por 1. Então, que esta pessoa, meu Deus, plante, ainda que muitos digam, não vai dar certo, mas que o Senhor venha operar, que esta semente cresça, que o fruto apareça, que esta pessoa prospere de uma forma extraordinária nesta terra. Tira o teu povo do opróbrio, da vergonha, da humilhação, Senhor amado, em nome do Senhor Jesus. Tira o teu povo do cativeiro, Senhor amado. Honra a tua igreja que está em Cristo, porque nós somos a circuncisão. Não nos gloriamos em nós mesmos, nos gloriamos em Cristo e não confiamos na carne, mas confiamos no Senhor Jesus. Esta é a minha oração nesta noite, crendo no milagre, na certeza de que o Senhor está operando, está cumprindo as tuas promessas em cada vida aqui hoje, em cada família, de geração em geração, em o nome de Jesus. Amém, e graças a Deus. Diga amém, toma posse e diga graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao nome do Senhor.